O volante Alan do Atlético Mineiro admite o desejo de poder vestir o manto sagrado e defender as cores do nosso Mengão queridão. O jogador espera a proposta do Flamengo. O Flamengo, por outro lado, acredita que um valor realmente que o Flamengo pretende investir no Alan, o Atlético vai aceitar. O Atlético, mesmo não querendo, o Flamengo sabe que o Atlético precisa fazer caixa. O Atlético precisa vender jogadores. O Flamengo, sabendo das condições do Atlético neste momento, o Flamengo já pretende, já tem valor definido para apresentar o Atlético pela contratação do volante Alan. Mas o Flamengo aí tem outro concorrente na briga, né, rapaz? Eu não sei o que esses caras realmente... O Flamengo vai lá, procura o jogador, Flamengo acha o jogador, daí então os caras chegam e eu quero contratar também. Agora o Palmeiras aparece na parada querendo contratar o Alan do Atlético Mineiro. O Atlético não pretende facilitar as negociações, tanto para o Flamengo, como também para o Palmeiras. Eu vou trazer todos os detalhes para você, mas o negócio parece que o jogador tem um desejo de vestir o manto sagrado e eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Envolvendo o mercado da bola, o Flamengo procurou saber sobre histórico de lesões do meia do River Plate, Nicolás Dela Cruz. E o Flamengo descobriu que recentemente o jogador tratou uma lesão agora no final de 2022, mas não vê como um empecilho para poder contar com o jogador nesta próxima janela de transferência. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre esse jogo importante, Flamengo e Nublense e Flamengo, quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O técnico Jorge Sampaoli já esboçou o time titular para enfrentar o Nublense daqui a pouco, às 9h30 da noite. Time esse sem Arrascaeta e sem o zagueiro Léo Pereira. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação do Flamengo neste momento no grupo A, o grupo do nosso Mengão queridão. Na classificação do Flamengo no grupo A da Copa Libertadores da América. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre esse jogo, porque o técnico Jorge Sampaoli já esboçou o time titular para enfrentar o Nublense daqui a pouco, às 9h30 da noite. E o técnico Jorge Sampaoli deve aí começar o jogo, né, com o time titular sem Arrascaeta e sem o zagueiro Léo Pereira. Provável escalação do Flamengo para esse jogo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vidal, Thiago Maia, Gerson, Gabigol e Pedro. Esse é o provável time do nosso Mengão queridão. Lembrando, né, que o Flamengo aí tem 5 desfalques para essa partida. Situação envolvendo o atacante Bruno Henrique, que segue aí um controle de carga e planejamento de retorno gradual. Everton Ribeiro, que tem lesão na coxa esquerda. Marinho sentiu um desconforto muscular. Matezinho, que segue recuperação de cirurgia após fratura na tíbia. E o Wesley, né, cumprindo aí suspensão automática para esse jogo diante do Nublense. Como eu já mencionei, além desses desfalques, né, o Flamengo liga aí o alerta para a situação de Arrascaeta e Léo Pereira. Isso porque enquanto Arrascaeta se recupera de um desconforto muscular, o zagueiro Léo Pereira está tratando de um incômodo na parte posterior da coxa esquerda. E com isso, a dupla não deve aparecer aí entre os 11 titulares para o jogo contra o Nublense. Sendo assim, esse é o provável time do Flamengo, com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vidal, Thiago Maia, Gerson, Gabigol e Pedro. Beleza? Vamos falar sobre a classificação do Flamengo no grupo da Libertadores, no grupo A da Libertadores, porque o Flamengo hoje está na segunda colocação. O Racing venceu o Alcas por 2-1 nesta última terça-feira, foi a 10 pontos. E o Flamengo segue aí na segunda colocação do grupo A com 4 pontos. Vencendo o Nublense logo mais, o Flamengo vai aí a 7 pontos. E o Alcas e o Nublense ficaria aí ambos com 3 pontos, e o Flamengo caminhando aí a classificação para as oitavas de final aí, ficando muito bem encaminhada, precisando apenas de um empate no outro jogo. O Flamengo já garante, né, a classificação. Isso é muito importante para o mais querido do Brasil. E mais enquanto o Flamengo tem essa decisão importante pela Copa Libertadores da América, o Flamengo também está de olho no mercado da bola. O Flamengo, neste momento, segue atento, está prestes a apresentar uma proposta de 42,5 milhões de reais pela contratação do volante Alan do Atlético Mineiro. Segundo as informações divulgadas inicialmente pelo All Sport, o Flamengo sabe das dificuldades financeiras do Atlético Mineiro
Como o Clube Mineiro pretende vender de 2 a 3 atletas nas próximas semanas para equilibrar o caixa, o mais querido acredita que pode conseguir contratar Alan se fizer uma oferta aproximadamente de 8 milhões de euros, aproximadamente 42,5 milhões de reais. Boa parte do valor, no entanto, precisaria ser pago à vista. Lembrando que o Alan já deixou claro o desejo de poder realmente vestir o manto sagrado. O técnico argentino Jorge Sampaoli já aprovou a chegada de Alan e, de acordo com o GE, o interesse do Atlético é manter Alan no time. No entanto, o clube possui a necessidade de vender jogadores para equilibrar o caixa e, por isso, a diretoria da equipe mineira aceita escutar uma proposta do Flamengo. Vale frisar que os valores têm que ser muito altos para existir qualquer tipo de diálogo. Porém, o Flamengo está ciente dessa exigência e pretende avançar nas tratativas ainda esta semana. O Palmeiras também está de olho na situação envolvendo o Alan. O Palmeiras está de olho nessa contratação. Flamengo já vem aí preparando essa oferta. O Alan já deixou claro que pretende vestir o manto sagrado, esse desejo do Alan vestir a camisa do mais querido Brasil, e com isso o Palmeiras agora entra na parada, o Flamengo ganhando concorrentes, porque segundo as informações inicialmente aí pelo GE, assim como o Flamengo, o Palmeiras também está interessado em contratar Alan. O jogador, inclusive, admitiu o desejo de vestir o manto sagrado, mas não descarta um possível acerto com o Alviverde Paulista. Ou seja, o jogador está indeciso, né? Tem um desejo de vestir o manto sagrado, mas pode aí ouvir a proposta do Palmeiras. Do Palmeiras aí, mano, eu vou falar pra vocês, caras são invejosos pra caramba. O Flamengo vai lá no mercado, o Flamengo vai lá buscar o jogador, o Flamengo procura, quando o Flamengo tá preparando a oferta, parece aí o Palmeiras. Palmeiras sempre é o Palmeiras, vocês podem prestar atenção. Flamengo está negociando com o jogador, o Palmeiras também quer o jogador. Flamengo busca o jogador, o Palmeiras também vai lá atrás do jogador. É inacreditável isso, mas vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo já está preparando essa oferta de 8 milhões de euros. O Atlético, por outro lado, precisa vender jogadores. De 2 a 3 atletas serão vendidos pelo Atlético para fazer caixa e equilibrar aí realmente o caixa do Clube Mineiro. E com isso está pronto para ouvir a proposta do nosso Mengão queridão. Além de Alan, o Flamengo também segue no mercado em uma negociação pelo meio-campista Nicolás de la Cruz, do River Plate da Argentina. Após colocar o meia de la Cruz do River Plate da Argentina no radar, o Flamengo foi atrás do histórico de lesões do atleta para avaliar se a negociação será vantajosa para o clube da Gávea. Devido às questões físicas do uruguaio, após consultar o boletim do jogador, o Mengão tomou uma decisão. Segundo as informações divulgadas pelo diário Olé, jornal aí da Argentina, o jogador passou por um tratamento com células tronco no joelho antes de participar da última Copa do Mundo realizada no final de 2022. Apesar disso, o Flamengo acredita que o investimento vale a pena e está disposto a desembolsar um alto valor para contar com o talento do meio-campista o quanto antes. Lembrando que a utilização de células tronco em tratamentos médicos tem se tornado cada vez mais comum no meio esportivo, visando acelerar a recuperação de lesões e melhorar o desempenho dos atletas. No caso de Nicolás de la Cruz, o Flamengo reconhece o procedimento pelo qual o jogador passou, mas não vê isso como um obstáculo para uma possível contratação do atleta. Nicolás de la Cruz segue aí sendo muito bem avaliado pelo Flamengo, mesmo apesar desse tratamento que ele fez recentemente. O Flamengo vê aí que não há empecilho para poder contratar o jogador chegar e reforçar o mais querido do Brasil. Lembrando que recentemente o River Plate da Argentina, né, ele definiu um valor para vender o Nicolás de la Cruz. Um valor esse que gira em torno de 10 milhões de euros, aproximadamente 49,50 milhões de reais. Esse é o valor que o Nicolás de la Cruz pode ser vendido pelo River Plate da Argentina. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo nessa situação envolvendo o mercado da bola do mais querido Brasil. A janela de transferência só se abre no dia 3 de julho. 3 de julho. Tem mais de um mês para o Flamengo realmente mapear o mercado e escolher o nome ideal. Nomes esses que chegam aí para fazer diferença no nosso Mengão queridão. Vale lembrar também que o Flamengo já acertou um acordo
com o atacante Luiz Araújo, que vem do Atlanta United dos Estados Unidos para reforçar o nosso Mengão queridão. O Flamengo tem um pré-contrato assinado com o goleiro Agostinho Rossi. O Flamengo que vem tentando antecipar a chegada do Agostinho Rossi antes do dia 1º de julho. A gente também está focado na situação e é claro que eu vou deixar você sempre muito bem informado. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, aproveita, dá essa bola pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Daqui a pouco tem Mengão, Flamengo e Nublense, 9h30 da noite, transmissão em TV aberta pela Rede Globo. Flamengo precisando muito dessa vitória e vamos que vamos, é nóis, saudações rubro-negras.